esperando você falar agora. Jambo que eu falando, boa tarde, doutor, minha mãe vai assistir. Eu não tenho dizendo boa tarde, doutor. Ele entrou, Johnny? Ele entrou? Ele vai puxar ainda, né? Que dia é hoje? Quinta, é? Bem, olá a todos. Prazer falar com todos aqui em nome da Med Rádios. Regina, eu posso tirar isso aqui? Porque fica muito ruim falando. Né? Eu fico falando. Posso? Deixa eu falar aqui no bolso. Olá a todos. Ele tem, tá bom. Prazer falar com todos aqui em nome da Med Rádios. Só de um rádio, né? Tá bom, né? É estranho aí. Tá Hã? Tá. Pessoal, boa tarde, prazer imenso estar com todos vocês aqui. A gente está aguardando aqui o Dr. Marcos André entrar aqui na live. A gente preparou essa live com muito carinho para todos. O objetivo maior é entregar uma informação de qualidade para todos os pacientes da Med Rádios. E a gente vai discorrendo sobre tudo isso ao longo da live, tá? Porque a procura de informação tem sido muito intensa durante essa pandemia, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir os objetivos. E óbvio que a gente não vai conseguir literalmente zerar essas dúvidas, mas a gente ao longo dos dias, dos próximos dias, terá novidades e a gente vai discorrer sobre isso ao longo da live. São 2:06. Para as 5, perdão. Posso olhar aqui? Às vezes que quem tiver dúvida pode mandar. Eu gostaria de agradecer também Ediane Mello, aqui na edição e na produção aqui da live. Mais uma vez ela sendo uma mão amiga. E eu peço para todos os participantes encaminhar as dúvidas, porque ao longo da live a gente vai tentar responder a todas.
estamos aguardando o doutor Marcos, né? Assim que ele mandar a solicitação, fica aqui, ó, vermelhinho. Estou vendo aqui, feliz demais, participação incrível aqui dos pacientes da MedRádios. Eu agradeço a todos que estão entrando aqui na live. Parabéns a todos. E eu acho que esse é o nosso maior objetivo aqui, é tentar aumentar esse nível de interação com vocês e, enfim, vamos conversando ao longo da live. Já tem uma pergunta aqui, se quiser você já pode ir falando com eles aí. Terminou aqui em janeiro, ainda assim está no grupo de risco? Já tem uma pergunta que eu estou vendo aqui, a primeira. Bem, isso depende, essa pergunta depende, assim, quem parou a quimioterapia em janeiro, você tem que avaliar com o seu médico assistente, porque isso você tem que ver a quantidade de quimioterapia prévia que foi feita, a patologia de base. A princípio não é uma resposta tão fácil de dar, mas assim, num grosso modo sim, você já está fora do grupo de risco, tá? Ainda mais sendo jovem, né? A sugestão que a ASCO dá para essas situações, que a Sociedade Americana, uma vez terminada a quimioterapia, estão livres desse cenário, aqueles pacientes que depois de entre 3 e 6 meses, eles deixaram de fazer quimioterapia. Tá? Então, a grosso modo é isso. Mas alguns pacientes, eles depois de um mês e meio, findado... Ó, o Marcos já está entrando aqui. Não é aqui que tem que entrar, vou ligar para ele enquanto isso. Posso falar? Já tem cara aqui, estou vendo o Rafael falar. Aqui agora. Então, voltando para aquela pergunta, algumas pacientes, depois de findado um mês da quimioterapia, sim, a gente pode considerar que elas estão fora da faixa de risco, levando em consideração a quantidade de quimioterapia prévia, o tipo de quimioterapia e a idade dessas pacientes e se não tem comorbidades. Mas, em linha geral, pacientes entre 3 e 6 meses são aquelas pacientes que a gente tem que esperar cruzar essa linha temporal para poder colocar esses pacientes fora da linha de risco. O Oncopédia entrou aqui. Aqui? Agora é só ele. De tomar, conta ele. Doutor Marcos André, Tudo bem? você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá tudo bem com a transmissão aí? Excelente, eu estou lhe ouvindo bem, vendo bem, tá? Acho que como a gente já está dentro da hora, pontualidade britânica aqui, a gente já pode começar. O que você acha, doutor Marcos? Eu acho, eu tô super pronto aqui. Eu tava esperando a gente se conectar aqui, aí deu certinho. Estamos on Maravilha. time. Tá. Doutor Marcos André, eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Rafael Torquato, eu sou oncologista clínico da MedRádios. É um prazer imenso falar com o doutor Marcos. O doutor Marcos André é um amigo querido de São Paulo. Ele é um grande expoente da nova geração de oncologia no Brasil. É o que a gente pode chamar de oncologista multitask, né? Que ele realmente tem um nível de atividade intensa. Ele é oncologista clínico do Hospital Oswaldo Cruz. Ele coordena a pesquisa clínica e ele é o editor-chefe da Oncopédia, fora várias outras atividades paralelas que ele tem. É um prazer imenso, Marcos. Enfim, vamos... E o objetivo nosso aqui é tentar fazer essa live para os pacientes. Tá? Mas pode ficar à vontade, pode se apresentar, pode se introduzir e falar sobre os disclaimers. Obrigado, Rafa. Rafa é um grande amigo de longa data aí, e a gente tem uma camaradagem já bastante antiga. O Rafael é um excelente oncologista, uma pessoa adorável. E para mim é uma honra estar aqui participando com vocês, contribuindo aí com a MedRádios, contigo, Rafa. E
eu sou oncologista em São Paulo, que a gente tem toda a estrutura terciária montada para o tratamento de oncologia em São Paulo. Oswaldo Cruz fica aqui pertinho da Paulista, ocupa um quarteirão praticamente inteiro aqui. E a gente tem, e eu sou nessa virada de ano, eu acabei passando o bastão rotativo aqui. A gente tenta sempre prestigiar a nova geração de oncologistas, então eu acabei... Perfeito. A gente aqui fez um remanejamento, acabou passando o bastão da coordenação da pesquisa, e eu sigo na coordenação dos tumores de cabeça e pescoço e tumores cerebrais ativamente, e eu coordeno também o tumor board, uma atividade tumor board molecular, né? O molecular tumor board que nós temos aqui semanalmente, que é uma atividade bastante complexa e importante nessa fase da oncologia, que requer muita informação molecular, né? Mas vamos lá, vamos para a live e vamos conversar um pouco sobre essa situação toda, Rafa. Você que é o piloto, coordena aí. Maravilha. Só voltando para a instituição que o Dr. Marcos ele se encontra, é uma instituição líder na oncologia, não só no Brasil, eu diria que na América Latina, tá? É um Cancer Center de fato. Enfim, é um prazer estar com você, Dr. Marcos. Bem, a gente fez um roteiro rápido para seguir em relação ao bate-papo para essa pandemia e como essa pandemia afeta o dia a dia dos nossos pacientes oncológicos. Dr. Marcos, você poderia fazer mais ou menos uma introdução rápida de como isso começou, de como essa pandemia começou, e de como ela se espalhou tão rápido assim pelo mundo, para aqueles conceitos iniciais, né? Veja, esse problema do coronavírus, os coronavírus eles já são conhecidos há muitas décadas, né? A família dos coronavírus, né? Esse é um beta-coronavírus, do qual também fazem parte aí o vírus da epidemia, quase não chegou a virar uma pandemia, mas foi uma epidemia na Ásia em 2002, né? Foi o chamado coronavírus 1, né? Causou uma doença, uma SARS, né? Uma inflamação pulmonar bastante importante em 2002. É da mesma família que causou um quadro parecido, um vírus parecido, que causou uma doença parecida também em 2012, ali na região do Oriente Médio, chamada de MERS, uma doença bastante grave que provavelmente foi herdada de dromedários, né, de pessoas que lidavam com dromedários. Então, e agora a gente está tendo essa explosão de casos que começou na China, todos já devem estar sabendo, começou no final de 2019, naquela cidade de Wuhan. Então, acho que todos tivemos a oportunidade de ver a feira de animais vivos ali, né? Um negócio assustador realmente para a cultura ocidental, é bastante chocante. E isso decorreu de consumo de alimentos silvestres, particularmente morcegos, que é o reservatório natural, e era o reservatório, e é o reservatório desse vírus, né? E foi a partir dali que a coisa explodiu de Wuhan para o mundo, né? Uma doença altamente contagiosa, uma transmissão muito mais agressiva do que o vírus influenza normal. Exato. Então, o vírus passa de 1 para 2 e esse passa de 1 para 4 pessoas. Então, por aí você tira Exato. A gravidade, né? Exato. Assim, alguns pacientes, eles me perguntam a fulminante transmissão em escala mundial desse vírus. Eu acho que teve um fato particular que me chamou muita atenção, foi a causalidade entre o Ano Novo Chinês e a explosão da epidemia em Wuhan na ocasião. Então, pouco depois, uma semana depois de decretado o feriado chinês, milhares de turistas chineses eles viajaram para fora da China, e inclusive foi um desses grupos que foi aquele grupo que realmente deflagrou aquele quadro terrível que a gente vê atualmente na Itália. Bem rápido, doutor Marcos. As perguntas que a gente tem aqui, eu já falei isso anteriormente, mas a gente ao longo da live a gente vai procurar responder a todas e, enfim, essa live é feita para todos vocês. Muito bem, assim, eu acho o objetivo principal aqui, Marcos, eu acho que falando em nome da MedRádios agora, é mostrar para todos partícipes aqui da live
que a nossa instituição ela se preparou muito bem para enfrentar esse problema agora da pandemia. Os nossos colaboradores, a diretoria, vem trabalhando intensamente há 14 dias aqui para deixar os pacientes realmente seguros diante dessa pandemia, uma vez que a gente sabe que pacientes oncológicos são pacientes que, na maioria das vezes, vão precisar dar continuidade ao seu tratamento oncológico, e óbvio que a gente, no decorrer dessa live, a gente vai falar de como a gente procura se adaptar a essa realidade do tratamento deles. Mas eu acho que a primeira grande mensagem que a gente, da MedRádios, daqui a gente passa, a gente trabalhou arduamente para oferecer segurança para todos os nossos pacientes. Então, assim, houve uma mudança geral nos fluxos internos da MedRádios, no sentido de oferecer segurança, né? Então, segurança é a nossa lei pétrea aqui para os nossos pacientes. Doutor Marcos, eu acho que essa dúvida é muito pertinente aqui. Você está numa instituição no Câncer Center, em São Paulo, no estado que tem a maior quantidade de casos no Brasil. Como é que tem sido o seu dia a dia no manejo desses pacientes e como a sua instituição ela está lidando em relação à mudança desses fluxos? Realmente a gente está no epicentro do problema, né? Então, dados de ontem até 17 horas, São Paulo já tinha registrado 48 óbitos dos 57 hoje, até então, né, até às 17 horas de ontem, registrados no Brasil. A gente tem muitos casos, realmente. Eu tenho uma estatística aqui, só para falar com perfeição para vocês. Então, o Brasil já tinha até ontem, às 17 horas, 2.433 casos confirmados, com 57 mortes. E São Paulo, 862 casos, né, com 48 óbitos já confirmados. Então, é um número bastante elevado e isso motivou uma mudança radical de fluxos aqui no serviço da gente. Assim, a gente já tem há mais ou menos próximo disso também 14 dias, atuando muito fortemente, já com medidas, inclusive restritivas, né? Uma medida importante foi que pacientes em controle oncológico, sem necessidades reais de vinda ao hospital, a gente restringiu absolutamente. Transferimos as consultas aí para 1 mês para frente, 2 meses para frente. Quem não tem necessidade de estar no hospital, não tem por que estar no hospital nesse momento. Até porque hoje, de ontem para hoje, saiu um trabalho na JAMA Oncology, exatamente fazendo a casuística de pacientes com câncer que tinham sido atendidos em Wuhan, né? E o que se viu foi que um pouco mais da metade desses pacientes tinha adquirido dentro do hospital. Então, pessoas que não têm necessidade de estar no hospital não são para estarem no hospital. A gente remanejou, isso foi uma medida drástica. Isso fez, obviamente, uma proteção adicional para os pacientes. Quem está em tratamento oncológico, a orientação é siga o seu tratamento oncológico, não é para parar, não é para fazer nenhum tipo não é para postergar nesse momento o tratamento, é para ciclar normalmente. Perfeito. Mas, óbvio, está com sintomas respiratórios, aí tem que ser avaliado caso a caso e até buscar-se até a confirmação dos testes de confirmação do coronavírus, tá? A gente hoje, até para proteção do paciente, essas são as medidas. A gente está limitando a entrada também no centro de oncologia de todas as pessoas com sintomas respiratórios. Tem uma funcionária na porta do centro de oncologia, que é um departamento, uma ala inteira do hospital. Tem esses sintomas respiratórios, a gente já direciona para uma área separada para a proteção das pessoas que lá estão. Quem não tem sintomas respiratórios, segue-se o fluxo normal e uma vez lá dentro, o médico vai estar paramentado também. A indicação hoje, a recomendação para pessoas que estão em atendimento dentro da nossa instituição aqui, em atendimento oncológico, por exemplo, mas sem sintomas respiratórios, é a proteção do momento da consulta. A gente utilizar máscara, atendimento desses pacientes com máscara, a indicação nesse momento para paciente assintomático, sem queixas respiratórias, o médico está usando uma máscara. Mas para pacientes que acabam chegando com algum sintoma respiratório,
mas ainda não tem a confirmação, a gente e precisa ciclar o tratamento, está bem, relativamente bem, a gente examina e conversa com esse paciente com máscara, com luva, com óculos e até com avental também. Perfeito. Da ordem, assim, doutor Marcos, o percentual, em média, de diminuição desse fluxo dentro do consultório, você tem uma ideia de qual foi essa redução? 70%, 80%, 90%? Né? Eu consigo dar uma média nossa aqui da Medihads, a gente diminuiu em torno de 80%, 90%, foi uma redução muito significativa do nosso fluxo de consultório, né? No sentido de evitar esse fluxo cruzado na recepção. Seguramente foi, eu não tenho esse número exato, a gente teve até uma reunião hoje cedo para conversar um pouco sobre isso, mas eu calculo que não seja muito diferente disso não. Obviamente que a gente tem muitos pacientes ciclando, muitos pacientes precisando de atendimento, houve uma queda substancial, certamente mais da metade dos pacientes hoje foram remanejados até para evitar exposição e contaminação cruzada, né? Porque hoje a contaminação desse vírus ele é muito alta, é muito fácil, né? Então, hoje tem essa contaminação se dá por gotícula, por contato e por aerosol. Então, a restrição de circulação de pessoas dentro das áreas comuns do Centro de Oncologia, isso é algo fundamental para minimizar a transmissão. Como eu te falei, e falei para vocês, a transmissão intra-hospitalar é uma forma importante desses pacientes oncológicos adquirirem infecção. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os pacientes que eles estão presentes na live, né? Não vou falar o nome agora, mas eu sou grato a todos, eu estou vendo uma participação imensa aqui de todos eles, tá? E ao longo da live a gente vai responder as perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui, né, doutor Marcos? Eu acho que você poderia responder essa primeira, né? Quem já terminou o tratamento, eu imagino que de quimioterapia, é considerado de risco, né? Essa é uma pergunta que a gente ainda não tem uma definição clara. Tem trabalhos que saíram há mais ou menos 10 dias e lá no meu canal, no Oncopédia, eu até discuti um desses trabalhos. A gente tem que ver todos esses dados que estão saindo com muito cuidado, porque é tudo com casuística muito pequena. Então, os dados ainda são iniciais, são preliminares. A gente sabe dos dados, a gente entende todas as estatísticas. Eu acho que passar essas estatísticas agora seria só gerar um pavor, um medo. Uma ansiedade adicional, né? Uma ansiedade adicional que a gente, oncologista, conhece esses dados, mas eu acho que como é uma live para pacientes em geral, para a população, é importante dizer que os estudos estão saindo, a gente ainda não tem direito a essa informação, se realmente tem um aumento do risco para esses pacientes, de uma forma geral, mesmo para aqueles que ainda estão em controle. A resposta ainda não sabemos. Os dados eles já existem, mas são com 18 pacientes, com estudos com 12 pacientes, estudos com 32 pacientes. Então, não dá para derivar nenhum tipo de conclusão definitiva sobre o assunto. É preciso esperar, é preciso se precaver e seguir as orientações dos oncologistas, dos médicos. É caso a caso, é o médico que está te assistindo. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu achei que seria tópico de uma conversa nossa mais para o final da live, mas assim, 3.600 leucócitos é impeditivo para a vacina contra a gripe? Eu acho que a gente poderia entrar dentro daquele paper do JCO, né, que foi publicado ano passado. O que é que você acha, doutor Marcos? Não, perfeito, perfeito. A gente ainda mais leucócito total, né? Leucócito é como se fosse você olhar de cima de um prédio. Tem hora que tem mais, tem hora que tem menos. Isso tem uma variação interpessoal enorme, isso tem uma variação até de sazonalidade dentro de um mesmo indivíduo. Então, entre indivíduos varia e dentro de um indivíduo varia também. Tem hora que está mais, tem hora que está menos. Então, o que importa é o indivíduo está rígido, está bem. E ainda mais nesse momento, que é um momento de crise, é importante que os pacientes se vacinem, porque para não ter superposição de vírus, que a gente, de uma forma geral, como população, vai se expor a ele, isso é praticamente inquestionável. A gente vai se expor a esse vírus em algum momento daqui para frente, até
nos próximos meses, semanas, a gente vai se expor. O importante é não expor todo mundo ao mesmo tempo, que é isso que as autoridades estão falando. É importante diminuir a tal da curva, achatar a tal da curva e não superpor os vírus, porque aí pode aumentar o risco de ter problemas. Então é importante que as pessoas se vacinem, por isso que o Ministério antecipou o calendário vacinal, Perfeito. exatamente para quando Perfeito. chegar um sintoma, não confundir com corona. Perfeito. Vale lembrar aqui que a gente teve um surto paralelo aqui de gripe de H1N1 aqui em Maceió, aqui em Alagoas, né? A gente, nos últimos 15 dias, teve vários surtos gripais em paralelo, a gente conseguiu definir isso. Então, vai de encontro ao que você coloca aqui. Eu só queria voltar rápido para aquele paper do JCO do ano passado, que acho que pela primeira vez a gente teve uma informação, digamos assim, de qualidade estatística que nos prova que a gente tem uma segurança razoável em colocar esses pacientes sobre imunização do influenza. Eu acho que isso faz muita diferença. A exceção são aqueles pacientes oncohematológicos, né, que viu que não foi benéfico a vacinação desse grupo de pacientes, porque muitas vezes esses pacientes estão expostos à quimioterapia de maior intensidade. Então, a gente segue na nossa rotina aqui essa publicação no JCO do ano passado e segue com certa tranquilidade. Então, é muito assim, então, só repetido aqui para todos os pacientes, de maneira mais ampla, sim, vocês podem se vacinar para influenza, principalmente o grupo de risco. É óbvio que em alguns casos você vai ter que acessar o seu médico assistente no sentido de confirmar essa informação. Mas de maneira mais ampla, sim, é possível se vacinar para influenza em vigência de tratamento oncológico. Tumores sólidos, né? Perfeito. Fiz metapulmonar, tive resposta completa do tratamento. Sou paciente com fragilidade respiratória? Sou paciente... Fiz metapulmonar, tive resposta completa ao tratamento. Sou uma paciente com fragilidade respiratória? A paciente está colocando em contexto que ela teve uma metástase única pulmonar, mas teve, durante o tratamento, uma resposta completa desse tumor. Ela está questionando se é uma paciente que está dentro do grupo de risco dessas para o COVID, né? Imagino que ela não deva estar ciclando com quimioterapia, deva estar em segmento. Ou seja, um paciente que está em resposta completa em segmento oncológico. Perfeito. Acho que a gente já meio que falou um pouco sobre isso. Né? Acho que vai ter que ver questão de comorbidades, mas enfim, né? Se for um paciente jovem sem comorbidades, não. Essa paciente é uma paciente que está em segmento e é uma paciente rígida como qualquer outra da população. Então, Marcos, eu vou botar aqui aquela nossa sequência que a gente já tinha começado a discutir, né? A gente achou uma coisa que muito bem colocada é que o mundo inteiro, uma coisa que me chamou a atenção antes de falar sobre isso, foi a atitude indiana ontem de fazer um lockdown num país inteiro para 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Assim, é muita gente. É muita gente. Então, eu diria que assim, praticamente o mundo inteiro, a maioria dos países do mundo hoje estão em lockdown. E eu acho que, assim, eu queria saber sua opinião sobre sobre essa situação do lockdown horizontal e do vertical. Né? Eu tenho minha opinião formada já, mas voltando àquele... Aproveita e fala, Rafa. Não, então, assim, o lockdown, a minha opinião pessoal, acho que eu levo em consideração modelos que deram certo no mundo, né? Que foi o modelo coreano e o modelo de Singapura. Óbvio que a escala de Singapura é uma cidade-estado, uma cidade menor, mas o modelo coreano é um modelo de muito sucesso. Mas eu acho que teve um fator chave nesse sucesso da Coreia, que foi a quantidade de pessoas que foram expostas ao teste. É muita gente. Eu vi um dado de anteontem, 1 milhão e 700 mil pessoas. Então, uma vez que você tem uma quantidade imensa de testes realizados, de um trabalho epidemiológico muito forte e de isolamento dos focos principais, você começa a ter condição de oferecer um eventual lockdown vertical, né? E realmente o que é isso? Separar aqueles pacientes que estão no grupo de risco, que são pacientes idosos, acima de 60 anos, pacientes com comorbidades, enfim, e todas aquelas comorbidades que a gente conhece, pacientes oncológicos, enfim. Tá? Então você começa a trabalhar o isolamento daqueles pacientes que estão no grupo de risco. E óbvio que a população
que não está dentro desse grupo, ela comece a ser liberada para o trabalho normalmente, uma vez que não tem um diagnóstico de Covid ou infecção pelo SARS-CoV-2. Então, eu acho que para a gente poder começar a discutir um eventual lockdown vertical no Brasil, eu acho que a gente teria que ter uma grande quantidade de pacientes testados, coisa que a gente não tem no momento nem nos próximos dias. Exato. Não, perfeito, perfeito. E um país gigantesco como o Brasil, tão heterogêneo e que teve um dado da doutora Rô, da USP, que ela trouxe algumas informações para a gente que foram muito reveladoras. Lá em Wuhan, a densidade populacional era de 5.600 pessoas por quilômetro quadrado. Em São Paulo, Rafa, é 6.000 pessoas por quilômetro quadrado. Então, é muita gente, a densidade é gigantesca. A gente está falando de uma área física, né, geográfica maior, mas a gente tem o dobro da população. Lá são 10 milhões, aqui a gente está falando de 20 milhões de pessoas, numa área, Exato, obviamente, maior que Wuhan, mas com mais pessoas. Então, gera essa densidade populacional. É praticamente impossível fazer numa cidade como São Paulo, onde muitas pessoas moram aglomeradas, moram em favelas, moram em áreas que tem uma circulação difícil, 5, 6 pessoas dentro de uma mesma casa, não tem como fazer uma separação e por cômodo. Imagina, é realmente muito difícil. Então, eu acho que como medida populacional, guardadas as devidas diferenças aí entre Coreia do Norte, que é um país rico, instruído, com acesso a testes, e Brasil, São Paulo, até Nordeste, é difícil a gente fazer algo vertical. Talvez tenha que ser horizontal por um tempo, mas pensando como que um país como o nosso vai absorver uma situação como essa de um lockdown horizontal e por quanto tempo, só o tempo vai dizer. Eu acho que tem que ser visto com muito cuidado realmente. Pensar na parte econômica é fundamental, mas a gente como médico tem que priorizar a vida. A vida vem antes da economia, né? Perfeito. Então, nós temos a mesma impressão por aqui. Acho que nós somos ainda favoráveis ao lockdown horizontal por hora, até a gente ter condição técnica de eventualmente oferecer o vertical. Eu acho que me chama muita atenção de Nova York, agora das cidades maiores na América, né, que são possíveis focos de novos problemas, né, e de novos epicentros mundiais da pandemia. Eu vou voltar aqui a uma pergunta atual. O paciente diagnosticado com linfoma de Hodgkin difuso, células grandes, irá iniciar tratamento, mas tudo parou. E agora? Eu acho que você vai ter que... eu não sei se está dentro de uma esfera pública ou privada, mas assim, eu acho que o principal assistente, esse médico assistente tem que, em relação a uma previsão de início do tratamento ou de uma agenda que você possa seguir nas próximas semanas. Eu acho que, como eu não tenho essa informação, mas eu acho que deve ser algo nesse sentido. Muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção ontem foi a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela divulgou uma nota, né, favorável a esse lockdown horizontal e a manutenção desses grupos tem que manter a quarentena até que novas informações técnicas, tanto da OMS como do CDC americano, estejam disponíveis no sentido de nos dar segurança para ver o desmame, digamos assim, desse lockdown horizontal. Tá? Eu não sei se você chegou a ler a nota da SBOC, Marcos. Eu achei muito interessante. Assim, eu até fiz um comentário no Twitter, achei muito, muito sensata, muito coerente, muito técnica a nota. Tá? Muito bem. Ediane, que está ajudando aqui a gente na edição, está perguntando aqui, viu, Marcos? Aliás, é uma afirmação. Quando falar termo técnico ou Medicaid, diga o que é e tem gente sem entender. Certíssimo, viu, Ediane? Tá? Então, assim, esse lockdown, basicamente, é o confinamento, é a quarentena que a gente está vivendo. Né? A maior parte das pessoas estão literalmente enclausuradas dentro de casa, com um objetivo único, de evitar a disseminação, né, desse vírus e achatar aquela tão famosa curva de crescimento da infecção populacional. Né? E eu acho essa questão do lockdown vertical, que é a separação de grupos de risco, ela ficou mais famosa agora com o presidente da República falando sobre isso alguns dias atrás,
mas ele não emite a opinião técnica que está sendo emitida por organizações técnicas internacionais, no caso a OMS, o CDC e o próprio Ministério da Saúde do Brasil. Muito bem. Eu vou entrar, Marcos, em alguns detalhes dentro do fluxo de vocês, assim, como vocês estão se adaptando em relação ao manejo desses pacientes na parte de manejo do tratamento oncológico. Quimioterapia, imunoterapia, vocês estão conseguindo escalonar esses tratamentos, diluir mais, exemplo, imunoterapia em vez de 2 semanas, 4, 6 semanas, vocês estão conseguindo fazer isso no dia a dia de vocês? Se adaptar perante essa pandemia? A resposta é sim, em casos assim, discutidos, né, caso a caso, né? Como eu falei, a gente está tentando, sempre que possível, evitar a vinda dos pacientes. Uma informação importante é que os pacientes que estão em quimioterapia, estão em tratamento oncológico, devem manter a sua atenção, seu tratamento, sem grandes mudanças, se protegendo, vindo com a máscara para o hospital e passando, obviamente, o álcool gel sempre que possível, uma vez entrando no hospital, né? Uma orientação de ordem prática que eu tenho pedido e que a gente tem pedido pacientes venham no seu horário, venham muito próximo da sua consulta. A gente está tentando não atrasar, Perfeito. até para não expor o paciente desnecessariamente dentro da instituição e aumentar o risco de contaminação. Então, venha para o seu horário, próximo do seu horário. As consultas estão sendo bem rigorosas com o horário, com as proteções para o paciente. O médico está usando a máscara. Se tem algum sintoma, a gente examina com máscara, com luva, com avental e com óculos. E uma informação importante é que uma das principais fontes de contaminação na Itália e em Wuhan foi a contaminação na hora que o médico tirava a capa. Então, não é para usar a capa desnecessariamente, é para usar em pacientes assintomáticos, com sintomas respiratórios, ou seja, tosse, coriza, sintomas respiratórios. E aí a gente, fora que, e uma coisa super importante que vale a pena bater, Rafa, como a gente tem muito não médico, né, tem até paciente. Então, pacientes que estão com sintomas muito leves, tem que ficar atentos, porque muitas vezes os pacientes têm sintomas realmente muito brandos da infecção, né? Por isso que a gente pede que não se exponha, fique em casa, não se exponha para não adquirir esse vírus, porque mesmo pacientes que são assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, com poucos sintomas, eles podem estar doentes e serem fonte de transmissão para as pessoas mais velhas, que é o principal fator de risco. Todas as estatísticas que a gente tem visto até agora de pessoas com mais de 60 anos, 65 anos, esse realmente é um grupo de risco. Por quê? Porque a mortalidade geral é muito baixa na população geral, isso beira 2%, mas que pode aumentar para valores próximos de 16%, 17% na população mais velha. Então, há duas coisas. Pacientes, o lockdown, ou seja, o confinamento social é para evitar que se tenha contato com o vírus. Segundo, a maioria das pessoas é assintomática, ou boa parte das pessoas é assintomática. E terceiro, não passe para o grupo de risco, que é o grupo mais velho. Só para vocês terem uma ideia, só 1% das crianças até 14 anos, elas têm sintomas. Então, por alguma razão, as crianças são um grupo particularmente resistente, né, à infecção. Então, esse dado que crianças até 14 anos, eles menos de 1% ou menos adoecem, né? Ao passo que os indivíduos acima disso, eles já começam a aumentar a curva de sintomas. Então, começa a aumentar a proporção de pacientes acima de 14 anos que começam a ter sintomas, e os acima de 60 anos, as infecções em geral tendem a ser mais severas. Por isso que esse é um grupo particularmente vulnerável. A gente precisa preservar essa população da exposição ao vírus, né? Perfeito, perfeito.
Eu acho uma das últimas coisas que a gente podia comentar em relação a esse tratamento que está sendo proposto para o COVID, que é a associação da hidroxicloroquina e da azitromicina, né? Então, assim, houve um primeiro paper, né, mostrando a 100% de eficiência em 40 pacientes tratados, mas esses pacientes já tinham desenvolvido a síndrome respiratória, ou seja, o COVID-19, mas nós não temos nenhum paper que prove que isso profilaticamente, a gente oferecendo isso, né, eventualmente consiga realizar uma profilaxia primária, evitar que esses pacientes desenvolvam o COVID-19. Né? Já tem alguns pacientes questionando isso, né? Então a gente coloca isso em perspectiva. E eu vi muita pouca exposição a esse combo de drogas no mundo. Eu acho que só talvez alguns profissionais de saúde na Itália fizeram uso profilático, mas assim, a gente não tem nenhum relato por hora que mostre eficácia no nível de profilaxia primária. Você tem algum Perfeito. questionamento da turma por aí? A gente, na verdade, aqui em São Paulo foi aberto um estudo para avaliar formalmente a hidroxicloroquina nessa indicação. A gente não é de hoje que a gente conhece o poder da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de infecções virais. Então, tem vários vírus respiratórios cujo tratamento, e até vírus em geral, que já foram tentados e testados para hidroxicloroquina, muitos deles com algum sucesso. Agora, não dá para a gente usar alguns dados que já saíram para generalizar que é um tratamento efetivo. A gente ainda não sabe, precisa aguardar mais resultados. Eu fiz até recentemente um post sobre isso lá no Oncopédia, falando que o FDA tinha aprovado o segmento de novos estudos em cima de cloroquina, porque tinha mostrado alguns resultados preliminares bastante promissores nos Estados Unidos e estudos na França. E o que se viu foi uma queda substancial na viremia. O que é viremia? É a concentração de vírus no sangue. Só que uma coisa importante é que muitos desses pacientes, na verdade, não houve desfecho clínico, né? E a maioria desses pacientes não estava numa situação grave. Então, não dá para a gente dizer se a hidroxicloroquina ela vai ser efetiva em casos graves de SARS, de inflamação pulmonar grave. Então, a gente não tem esse dado, a gente só tem o dado que diminuiu em suave nasal, diminuiu a viremia, a quantidade de vírus no suave de nasofaringe e as provas sanguíneas. Então, houve uma redução em casos não graves, a maioria era de casos não graves, e houve uma redução do vírus. Mas isso melhorou, encurtou a infecção, melhorou os casos graves, a gente ainda não sabe, a gente não está autorizado a utilizar essa medicação, essa é uma informação crítica. Não saiam comprando hidroxicloroquina para estocar em casa, para utilizar, muito menos para utilizar, porque essa é uma medicação de uso controlado, tem muita gente que realmente precisa e depende dela para a sobrevivência, tem doenças reumatológicas que são... essas pessoas são dependentes, vamos falar assim, desses medicamentos para manter a sua saúde. Então, é uma droga muito útil para caso de lúpus, por exemplo. Não dá para ficar sem a hidroxicloroquina, porque senão o lúpus recidiva volta a reativar e aí a gente complica e desabastece farmácias com uma medicação importante para quem realmente está precisando. E o pior também, além disso, que já é uma coisa muito ruim, se tomar a infecção, a medicação, pensando que está tratando uma infecção, a gente sabe que a hidroxicloroquina não é isenta de riscos, tem problemas de arritmia associados ao uso de hidroxicloroquina, anemias hemolíticas, ou seja, existe uma destruição de hemácias pelo próprio sistema imune, isso é uma situação potencialmente muito severa, e pode dar problemas visuais, uma retinopatia macular muito grave em alguns pacientes, que pode levar até cegueira. Então, é importante que a população geral não se medique, não vá atrás dessa medicação achando que ela vai ser uma profilaxia ou vai ser um tratamento efetivo para o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que causa a doença COVID-19, mas não façam isso. A gente ainda não tem essa informação definitiva.
O que funciona o confinamento, é evitar o contato com o vírus, usar sua máscarazinha estando numa necessidade de exposição contra as pessoas, passar o álcool na mão, evitar o contato. Isso funciona e, de uma forma geral, as profilaxias, nada disso de uma forma efetiva, comprovada, científica, funcionou até aqui. O que a gente pode é tentar, mal não vai fazer. A gente, sabe, manter uma boa saúde, a cabeça saudável, tentar fazer uma alimentação saudável, isso assim, mal não vai fazer. Tem gente que toma limão, própolis, gengibre, né? Vitamina C, sabe? Tudo bem, pode fazer, não tem problema nenhum, mal não vai fazer. Mas dizer cientificamente que isso protege, a gente não sabe, né, Rafa? Mas importante, efetivo é a prevenção, evitar o contato com o vírus. E uma vez se contaminando, estando doente e comprovado, é manter a calma, repouso, se hidratar bem e ficar em contato com seu médico, porque se tiver alguma piora respiratória, algum quadro de piora súbita, de piora da situação geral, aí tem que realmente ir para o hospital, não tem jeito. Perfeito. Eu vou pedir a todos, a todos os partícipes aqui da live que podem encaminhar as perguntas. Eu acho que a gente já pode caminhar para as perguntas, abrir para as perguntas. Eu acho assim, enquanto elas chegam, eu acho, viu, Marcos, eu estou muito feliz com a nossa situação aqui em Alagoas, eu diria que no Nordeste. A gente optou por fazer um lockdown mais precoce, eu acho que foi oportuno. A nossa curva ainda é uma curva muito baixa. Óbvio que a gente não testou muitos pacientes, mas é óbvio que já começa a dar uma certa segurança, mas não é por conta disso que a gente vai sair desse planejamento que a gente está cumprindo. Mas, enfim, é só uma visão do Nordeste aqui, para um feedback para vocês. Assim, a gente está esperançoso que, eventualmente, essa curva que aconteceu a semelhança na Itália, ela fique mais achatada aqui e que, oxalá, nas próximas 2 semanas, a gente consiga começar a pensar em desmamar esse lockdown. Tá. Vamos lá para as perguntas. Tem que fazer isso. Quem teve apenas sintomas suaves e não teve a oportunidade de fazer o exame, como confirmar que realmente teve a doença? Bem, isso é um problema real. Veja, a gente está num contexto de baixa disponibilidade de kits para fazer esses testes. Existe uma previsão do Ministério da Saúde de entrega de milhões de testes no decorrer das próximas semanas, mas infelizmente a gente só está disponibilizando para aqueles sintomas clássicos da doença e, óbvio, nos centros que realmente foram referenciados pelo governo. A Medrades não é um centro aqui em Alagoas que está fazendo essa triagem desses pacientes. Então é importante falar isso aqui, tá? Pacientes com suspeita, com sintomas suspeitos, eles devem entrar no site da Secretaria de Saúde aqui do Estado de Alagoas e devem ver o serviço de referência que vai receber esses pacientes. Tá? Doutor, aquela paciente que teve o câncer, qual o risco que ela tem? Ela está na área de risco, acho que a gente falou há pouco, né? Depende da quantidade de quimioterapia, que ela foi exposta, depende da quantidade de comorbidade que ela tem. E o mais importante, a idade dessa paciente. Né? Se essa paciente tem mais de 60 anos, ela certamente está num grupo de risco. Eu acho que o doutor Marcos colocou muito bem aqui, realmente o alto poder de letalidade nessas populações em relação ao vírus. E é importante, né, Rafa, a gente orientar que os pacientes se vacinem, mesmo aqueles em tratamento oncológico, porque a imunidade de pacientes com esquemas mieloablativos muito intensos, como os pacientes se tratando de leucemia, obviamente que cai bastante a capacidade de mobilização de células protetoras, mas os esquemas que a gente faz para tratamento oncológico, em geral, obviamente que não dá para generalizar, mas em geral e na boa parte dos pacientes, são esquemas que não são tão mielotóxicos, ou seja, não são tão agressivos para a medula óssea, a ponto de impedir a montagem de uma resposta imune. Então, mesmo os pacientes em tratamento oncológico devem se vacinar. É uma vacina com vírus morto, é diferente do vírus da febre amarela, que é vírus vivo atenuado. Então, a gente está diante de um vírus que é protetor e a cepa muda de estação para estação. Então, é preciso que
os pacientes entendem que, mesmo tomando químio, devem ir se vacinar, e o momento ideal para isso acontecer é próximo do próximo ciclo. Então, realizou a quimioterapia, deixa passar o tempo próximo da outra quimioterapia, então os pacientes é um momento, digamos assim, um momento ideal para se vacinar, para tentar fazer uma montagem imunológica mais efetiva possível, né? Teve uma pergunta aqui, qual a previsão de declínio da curva de infecção dessa epidemia em São Paulo? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Eu estou vendo uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem que foi aqui, foi da... acho que é Joana Dark aqui. Ela perguntou aqui que se o marido dela pode estar contaminado, que ele está com tosse, né? Veja, independente do sintoma, se tiver com sintoma e tiver bem, tiver sintomas leves, não é para procurar o hospital, não é o melhor momento para ir para um serviço de saúde. Só é para procurar o serviço de saúde com alguns sintomas, se os sintomas piorarem, tá? Fique em casa, isolamento, evitar contato com pessoas próximas e ir para o hospital e procurar um atendimento médico se os sintomas piorarem, tá certo? Seja ele o sintoma que for. E evitar contatos, principalmente estando com esses sintomas, com pessoas mais velhas. Por quê? Olha a importância disso. Só metade dos pacientes tem febre. Teve uma publicação recente da New England, que provavelmente você leu, né, Rafa? Você viu também. Só metade dos pacientes tem febre. E o sintoma mais comum foi tosse. E alguns deles tosses produtivas. Então, 2/3 desses pacientes tiveram esses sintomas, né? E quando a gente vê um quadro de gripe, o que a gente espera? Rinorreia, secreção pelo nariz. A minoria esmagadora teve rinorreia nesse levantamento. E isso bateu com 2 outras estatísticas publicadas em publicações específicas de doenças infecciosas em populações ocidentais, mostrando que a casuística é exatamente a mesma. Então, geralmente, os estudos eles são população oriental, população ocidental. População oriental, a gente já sabe, foi essa publicação da New England, mostrando que metade tem febre, metade não tem febre. Então, você vê que os pacientes podem ser assintomáticos. Por isso que esses pacientes têm que ter o contato, a prevenção de contato, principalmente com os mais velhos e principalmente se for criança abaixo de 14 anos. Um Só dado 1% geral, né? adoece. Exato, perfeito. Um dado do CDC, ele mostra que 82% dos pacientes eles não têm absolutamente nada, né? Nada, né? São muito oligossintomáticos. Então, 15% vai ter 15% vai ter algum nível de sintoma, né? E eventualmente vai ter uma internação hospitalar, e 5% vai precisar de uma internação com suporte ventilatório no UTI. Tá? E, né, Rafa, a maioria esmagadora não vai ter evolução, não vai ter uma evolução mais séria, ou é assintomático, ou quem tem os sintomas vai se curar desse problema. Então não saia de casa, porque sair de casa, a nossa recomendação aqui no serviço e as recomendações serviços americanos e as guidelines de ASCO tem sintoma, fica em casa. Só procura o serviço de saúde se tiver piorando dos sintomas. Por quê? Isso você vai contaminar o cara do Uber, você vai contaminar o cara do táxi, você vai contaminar o vigilante da porta da emergência, você vai contaminar a recepcionista do hospital que vai te receber. O mais importante, doutor Marcos, aqui é isolar os mais idosos da família. Né? Isso é fundamental. Deixar essa população isolada mesmo. Vai ser difícil isolar a vovó do netinho, né? Mas assim, é fundamental que essa população ela continue isolada pelo menos pelos próximos 15 dias. Tem algumas perguntas ali que eu vi, perguntou sobre Xeloda, né? Tem algum problema em relação à vacinação para influenza? Não, o Xeloda é uma quimioterapia citotóxica, mas de um nível muito baixo de citotoxicidade, então sim, é permitido. Então, se não tiver maiores complicações, você pode tomar sua vacina o mais rápido possível, aquele que o Dr. Marcos colocou há pouco tempo. Tem uma pergunta agora, vi algumas publicações em relação às consequências, principalmente pulmonares, né, pela infecção do Covid. Queria saber se procede ou são apenas especulações. Exemplos, manchas pulmonares. Você queria falar, Marcos? Acho que essa talvez tenha sido a publicação principal, inicial, né? A gente está vendo, então, a gente já tem dados até de populações brasileiras. Como eu falei para vocês aqui no início da live,
O Brasil hoje já tem confirmados, dados do Ministério da Saúde, 862 casos. É muita gente. Então, a gente já tem a nossa própria casuística e, consequentemente, muitos desses pacientes, ou pelo menos uma boa parte deles, têm exames de imagem. Então, a gente já construiu esse banco de informações e o que se viu foi uma parte, não vou dizer todos, tá? Mas quase, vamos botar assim, a maioria esmagadora tinha um raio-x praticamente normal. Então, essa informação já começa por aí. Tem um paciente com sintoma respiratório. E isso é muito comum fazer um raio-x. Não tem nada, e manda embora. E a gente precisa valorizar isso e fazer uma tomografia, porque os sintomas eles podem serem mascarados. A gente faz um raio-x, não tem nada, e quando faz a tomografia tem as manchinhas. E essas manchinhas são as chamadas vidro fosco, né? Que são formações, parecem um algodão, lesões algodonosas assim, nos campos pulmonares, que podem ser bastante diversas, podem ter nos dois lados, só de um lado, em cima, embaixo, só em cima, só embaixo, em cima e embaixo dos dois lados. Então isso varia, e quanto mais manchinhas dessas, maior a gravidade, porque isso restringe troca gasosa, né? Exato. Dificulta a respiração. Quanto mais mancha, mais agressivo o curso da doença. Acho que o primeiro caso brasileiro, não sei se não acham, foi um caso muito semelhante, né? Chegou, fizeram uma radiografia de tórax, radiografia normal, né? E conseguiram só confirmar na tomografia. Absolutamente perfeito. Vale lembrar que toda a nossa equipe, todo o nosso time da radiologia, eles estão treinados e aptos a identificar esse tipo de injúria pulmonar, tá? Todos. Mas vale lembrar aqui que nós não somos um centro especialista na triagem desses pacientes. Esses pacientes têm que realmente ver a referência no site da Secretaria Estadual de Saúde. Tem mais uma pergunta aqui. Quem já fez todo o programa de químio pode tomar vacina contra a gripe? De maneira geral, a gente já falou sobre isso, sim. Tá? Óbvio que caso a caso, eventualmente, tem que ser discutido com o seu médico assistente, mas sim, você pode fazer. Adiante. Marcos, a gente colocou outros assuntos oncológicos, a gente está caminhando aqui para a reta final da live, mas eu acho que a gente tem digamos assim, o hobby conjunto de gostar muito de NGS, né, e de tumor board, né? Então, eu vou de sequenciamento, então, só falando para os ouvintes aqui, o sequenciamento, eu vou entrar dentro da seara oncológica, né, do sequenciamento genético tumoral. Então, isso é uma nova ferramenta que a gente usa em situações, digamos assim, não regulares na nossa prática médica, óbvio que com algumas exceções, no caso, câncer de pulmão, essa ferramenta permitiu que a gente trate de maneira mais personalizada esses pacientes, e está havendo uma disrupção em como a gente trata de maneira personalizada esses pacientes. Como é que está sendo a sua experiência no Oswaldo Cruz em relação ao tumor board com os demais colegas médicos? Como isso mudou o trato do seu paciente e o segmento deles? Então, essa é uma ferramenta muito útil, né, Rafa, de conhecer melhor o tumor que o paciente tem. Porque a forma como a gente tratava antigamente com quimioterapia era um tratamento geral, uma receita de bolo para todo mundo, e hoje, com esse sequenciamento, a gente consegue fazer uma seleção, né, bem fina de qual que é o dínamo, qual que é o motor que está fazendo aquele tumor girar, né? Então, tem gente que tem um motor a álcool, outros têm um motor a diesel, outros têm um motor a gasolina, outros têm um motor a qualquer combustível desses. E a gente antes dava um tratamento geral, né? Um mecânico geral, digamos assim, que era a quimioterapia. Hoje a gente consegue pegar um cara, ou seja, uma medicação específica para cada tipo de motor, porque cada tumor de um paciente é diferente, muitas vezes, de outro paciente. Marcos, muitas vezes eu acho assim, eu só vou interromper um pouco. Eu acho que
O tempo está dando em relação a uma previsão de início do tratamento ou de uma agenda que você possa seguir nas próximas semanas. Eu acho como eu não tenho essa informação, mas eu acho que deve ser algo nesse sentido. Muito bem. Uma coisa que me chamou a atenção ontem foi a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ela divulgou uma nota, né, favorável a esse lockdown horizontal e a manutenção desses grupos tem que manter a quarentena até que novas informações técnicas, tanto da OMS como do CDC americano, estejam disponíveis no sentido de nos dar segurança para ver o desmame, digamos assim, desse lockdown horizontal. Tá? Eu não sei se você chegou a ler a nota da SBOC, Marcos. Eu achei muito interessante. Assim, até fiz um comentário no Twitter, achei muito, muito sensata, muito coerente, muito técnica a nota. Tá? Perfeito. Muito bem. Ediane, quem está ajudando aqui a gente na edição, está perguntando aqui, viu, Marcos? Aliás, é uma afirmação. Quando falar termo técnico ou Medicaid, diga o que é e tem gente sem entender. Certíssimo, viu, Ediane? Tá? Então, assim, esse lockdown, basicamente, é o confinamento, é a quarentena que a gente está vivendo. Né? A maior parte das pessoas estão literalmente enclausuradas dentro de casa, com um objetivo único, de evitar a disseminação, né, desse vírus e achatar aquela tão famosa curva de crescimento da infecção populacional. Né? E eu acho essa questão do lockdown vertical, que é a separação de grupos de risco, ela ficou mais famosa agora com o presidente da República falando sobre isso alguns dias atrás, mas ele não emite a opinião técnica que está sendo emitida por organizações técnicas internacionais, no caso a OMS, o CDC e o próprio Ministério da Saúde do Brasil. Muito bem. Eu vou entrar, Marcos, em alguns detalhes dentro do fluxo de vocês, assim, como vocês estão se adaptando em relação ao manejo desses pacientes na parte de manejo do tratamento oncológico. Quimioterapia, imunoterapia, vocês estão conseguindo escalonar esses tratamentos, diluir mais, exemplo, imunoterapia em vez de 2 semanas, 4, 6 semanas, vocês estão conseguindo fazer isso no dia a dia de vocês? Se adaptar perante essa pandemia? A resposta é sim, em casos assim, discutidos, né, caso a caso. Né? Como eu falei, a gente está tentando, sempre que possível, evitar a vinda dos pacientes. Uma informação importante é que os pacientes que estão em quimioterapia, estão em tratamento oncológico, devem manter a sua atenção, seu tratamento, sem grandes mudanças, se protegendo, vindo com a máscara para o hospital e passando, obviamente, o álcool gel sempre que possível, uma vez entrando no hospital. Né? Uma orientação de ordem prática que eu tenho pedido e que a gente tem pedido pacientes venham no seu horário, venham muito próximo da sua consulta. A gente está tentando não atrasar, Perfeito. Até para não expor o paciente desnecessariamente dentro da instituição e aumentar o risco de contaminação. Então, venha para o seu horário, próximo do seu horário. As consultas estão sendo bem rigorosas com o horário, com as proteções para o paciente. O médico está usando a máscara. Se tem algum sintoma, a gente examina com máscara, com luva, com avental e com óculos. E uma informação importante é que uma das principais fontes de contaminação na Itália e em Wuhan foi a contaminação na hora que o médico tirava a capa. Então, não é para usar a capa desnecessariamente, é para usar em pacientes assintomáticos, com sintomas respiratórios, ou seja, tosse, coriza, sintomas respiratórios. E aí a gente, fora que, e uma coisa super importante que vale a pena bater, Rafa, como a gente tem muito não médico, né, tem até paciente. Então, pacientes que estão com sintomas muito leves, tem que ficar atentos, porque muitas vezes os pacientes têm sintomas realmente muito brandos da infecção. Né? Por isso que a gente pede que não se exponha, fique em casa, não se exponha, para não adquirir esse vírus, porque mesmo pacientes que são
assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, com poucos sintomas, eles podem estar doentes e serem fonte de transmissão para as pessoas mais velhas, que é o principal fator de risco. Todas as estatísticas que a gente tem visto até agora é de pessoas com mais de 60 anos, 65 anos. Esse realmente é um grupo de risco. Por quê? Porque a mortalidade geral é muito baixa na população geral, isso beira 2%, mas que pode aumentar para valores próximos de 16%, de 17% na população mais velha. Então, há duas coisas. Pacientes, o lockdown, ou seja, o confinamento social é para evitar que se tenha contato com o vírus. Segundo, não tenha, a maioria das pessoas é assintomática, ou boa parte das pessoas é assintomática. E terceiro, não passe para o grupo de risco, que é o grupo mais velho. Só para vocês terem uma ideia, só 1% das crianças até 14 anos, elas têm sintomas. Então, por alguma razão, as crianças são um grupo particularmente resistente, né, à infecção. Então, esse dado que crianças até 14 anos, eles menos de 1% ou menos adoecem, né? Ao passo que os indivíduos acima disso, já começa a aumentar a curva de sintomas. Então, começa a aumentar a proporção de pacientes acima de 14 anos que começam a ter sintomas, e os acima de 60 anos, as infecções em geral tendem a ser mais severas. Por isso que esse é um grupo particularmente vulnerável. A gente precisa preservar essa população da exposição ao vírus, né? Perfeito, perfeito. Eu acho uma das últimas coisas que a gente podia comentar em relação a esse tratamento que está sendo proposto para o COVID, que é a associação da hidroxicloroquina e da azitromicina, né? Então, assim, houve um primeiro paper, né, mostrando a 100% de eficiência em 40 pacientes tratados, mas esses pacientes já tinham desenvolvido a síndrome respiratória, ou seja, o COVID-19, mas nós não temos nenhum paper que prove que isso profilaticamente, a gente oferecendo isso, né, eventualmente consiga realizar uma profilaxia primária, evitar que esses pacientes desenvolvam o COVID-19. Né? Já tem alguns pacientes questionando isso, né? Então a gente coloca isso em perspectiva. E eu vi muita pouca exposição a esse combo de drogas no mundo. Eu acho que só talvez alguns profissionais de saúde na Itália fizeram uso profilático, mas assim, a gente não tem nenhum relato por hora que mostre eficácia no nível de profilaxia primária. Você tem algum questionamento da turma por aí? A gente, na verdade, aqui em São Paulo foi aberto um estudo para avaliar formalmente a hidroxicloroquina nessa indicação. A gente não é de hoje que a gente conhece o poder da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de infecções virais. Então, tem vários vírus respiratórios cujo tratamento, e até vírus em geral, que já foram tentados e testados para hidroxicloroquina, muitos deles com algum sucesso. Agora, não dá para a gente usar alguns dados que já saíram para generalizar que é um tratamento efetivo. A gente ainda não sabe, precisa aguardar mais resultados. Eu fiz até recentemente um post sobre isso lá no Oncopédia, falando que o FDA tinha aprovado o segmento de novos estudos em cima de cloroquina, porque tinha mostrado alguns resultados preliminares bastante promissores, e nos Estados Unidos e estudos na França. E o que se viu foi uma queda substancial na viremia. O que é viremia? É a concentração de vírus no sangue. Só que uma coisa importante é que muitos desses pacientes, na verdade, não houve desfecho clínico, né? E a maioria desses pacientes não estava numa situação grave. Então, não dá para a gente dizer se a hidroxicloroquina ela vai ser efetiva em casos graves de SARS, de inflamação pulmonar grave. Então, a gente não tem esse dado, a gente só tem o dado que diminuiu em suave nasal, diminuiu a viremia, a quantidade de vírus no suave naso de nasofaringe e as provas sanguíneas. Então, houve uma redução em casos não graves, a maioria era de casos não graves, e houve uma redução do vírus. Mas isso melhorou, encurtou a infecção, melhorou os casos graves, a gente ainda não sabe, a gente não está autorizado
a utilizar essa medicação. Essa é uma informação crítica. Não saiam comprando hidroxicloroquina para estocar em casa, para utilizar, muito menos para utilizar, porque essa é uma medicação de uso controlado. Tem muita gente que realmente precisa e depende dela para a sobrevivência. Tem doenças reumatológicas que são... essas pessoas são dependentes, vamos falar assim, desses medicamentos para manter a sua saúde. Então, é uma droga muito útil para caso de lúpus, por exemplo. Não dá para ficar sem a hidroxicloroquina, porque senão o lúpus recidiva volta a reativar e aí a gente complica e desabastece farmácias com uma medicação importante para quem realmente está precisando. E o pior também, além disso, que já é uma coisa muito ruim, se tomar a infecção, a medicação, pensando que está tratando uma infecção, a gente sabe que a hidroxicloroquina não é isenta de riscos, tem problemas de arritmia associados ao uso de hidroxicloroquina, anemias hemolíticas, ou seja, existe uma destruição de hemácias pelo próprio sistema imune, isso é uma situação potencialmente muito severa, e pode dar problemas visuais, uma retinopatia macular muito grave em alguns pacientes, que pode levar até cegueira. Então, é importante que a população geral não se medique, não vá atrás dessa medicação achando que ela vai ser uma profilaxia ou vai ser um tratamento efetivo para o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que causa a doença Covid-19, mas não façam isso. A gente ainda não tem essa informação definitiva. O que funciona o confinamento, é evitar o contato com o vírus, usar sua máscarazinha estando numa necessidade de exposição com outras pessoas, passar o álcool na mão, evitar o contato. Isso funciona e, de uma forma geral, as profilaxias, nada disso de uma forma efetiva, comprovada, científica, funcionou até aqui. O que a gente pode é tentar, mal não vai fazer. A gente manter uma boa saúde, a cabeça saudável, tentar fazer uma alimentação saudável, isso assim, mal não vai fazer. Tem gente que toma limão, própolis, gengibre, né? Vitamina C, sabe? Tudo bem, pode fazer, não tem problema nenhum, mal não vai fazer. Mas dizer cientificamente que isso protege, a gente não sabe, né, Rafa? Mas importante, efetivo, é a prevenção, evitar o contato com o vírus. E uma vez se contaminando, estando doente e comprovado, é manter a calma, repouso, se hidratar bem e ficar em contato com o seu médico, porque se tiver alguma piora respiratória, algum quadro de piora súbita, de piora da situação geral, aí tem que realmente ir para o hospital, não tem jeito. Perfeito. Eu vou pedir a todos, a todos os partícipes aqui da live que podem encaminhar as perguntas. Eu acho que a gente já pode caminhar para as perguntas, abrir para as perguntas. Eu acho assim, enquanto elas chegam, eu acho, viu, Marcos, eu estou muito feliz com a nossa situação aqui em Alagoas, eu diria que no Nordeste. A gente optou por fazer um lockdown mais precoce, eu acho que foi oportuno. A nossa curva ainda é uma curva muito baixa. Óbvio que a gente não testou muitos pacientes, mas é óbvio que já começa a dar uma certa segurança, mas não é por conta disso que a gente vai sair desse planejamento que a gente está cumprindo. Mas, enfim, é só uma visão do Nordeste aqui, para um feedback para vocês. Assim, a gente está esperançoso que, eventualmente, essa curva que aconteceu a semelhança na Itália, ela fique mais achatada aqui e que, oxalá, nas próximas 2 semanas, a gente consiga começar a pensar em desmamar esse lockdown. Tá. Vamos lá para as perguntas. Tem que fazer isso. Quem teve apenas sintomas suaves e não teve a oportunidade de fazer o exame, como confirmar que realmente teve a doença? Bem, isso é um problema real. Veja, a gente está num contexto de baixa disponibilidade de kits para fazer esses testes. Existe uma previsão do Ministério da Saúde de entrega de milhões de testes no decorrer das próximas semanas, mas infelizmente a gente só está disponibilizando para aqueles sintomas clássicos da doença e, óbvio, nos centros que realmente foram referenciados pelo governo. A Medrades não é um centro aqui em Alagoas
que está fazendo essa triagem desses pacientes. Então, é importante falar isso aqui, tá? Pacientes com suspeita, com sintomas suspeitos, eles devem entrar no site da Secretaria de Saúde aqui do Estado de Alagoas e devem ver o serviço de referência que vai receber esses pacientes, tá? Doutor, aquela paciente que teve o câncer, qual o risco que ela tem? Ela está na área de risco, acho que a gente falou há pouco, né? Depende da quantidade de quimioterapia, que ela foi exposta, depende da quantidade de comorbidade que ela tem. E o mais importante, a idade dessa paciente, né? Se essa paciente tem mais de 60 anos, ela certamente está no grupo de risco. Acho que o doutor Marcos colocou muito bem aqui, realmente o alto poder de letalidade nessas populações em relação ao vírus. E é importante, né, para a gente orientar que os pacientes se vacinem, mesmo aqueles em tratamento oncológico, porque a imunidade de pacientes com esquemas mieloablativos muito intensos, como os pacientes se tratando de leucemia, obviamente que cai bastante a capacidade de mobilização de células protetoras, mas os esquemas que a gente faz para tratamento oncológico, em geral, obviamente que não dá para generalizar, mas em geral e na boa parte dos pacientes, são esquemas que não são tão mielotóxicos, ou seja, não são tão agressivos para a medula óssea, a ponto de impedir a montagem de uma resposta imune. Então, mesmo os pacientes em tratamento oncológico devem se vacinar. É uma vacina com vírus morto, é diferente do vírus da febre amarela, que é vírus vivo atenuado. Então, a gente está diante de um vírus que é protetor e a cepa muda de estação para estação. Então, é preciso que os pacientes entendam que, mesmo tomando químio, devem ir se vacinar, e o momento ideal para isso acontecer é próximo do próximo ciclo. Então, realizou a quimioterapia, deixa passar o tempo próximo da outra quimioterapia, então os pacientes é o momento, digamos assim, o momento ideal para se vacinar, para tentar fazer uma montagem imunológica mais efetiva possível, né? Teve uma pergunta aqui, qual a previsão de declínio da curva de infecção dessa epidemia em São Paulo? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Eu estou vendo uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem que foi aqui, foi da... acho que é Joana Dark aqui. Ela perguntou aqui que se o marido dela pode estar contaminado, que ele está com tosse, né? Veja, independente do sintoma, se tiver com sintoma e estiver bem, tiver sintomas leves, não é para procurar o hospital, não é o melhor momento para ir para um serviço de saúde. Só é para procurar o serviço de saúde com alguns sintomas, se os sintomas piorarem, tá? Fique em casa, isolamento, evitar contato com pessoas próximas e ir para o hospital e procurar um atendimento médico se os sintomas piorarem, tá certo? Seja ele o sintoma que for. E evitar contatos, principalmente estando com esses sintomas, com pessoas mais velhas. Por quê? Olha a importância disso. Só metade dos pacientes tem febre. Teve uma publicação recente da New England, que provavelmente você leu, né, Rafa? Você viu também. Só metade dos pacientes tem febre. E o sintoma mais comum foi tosse. E alguns deles tosses produtivas. Então, 2/3 desses pacientes tiveram esses sintomas, né? E quando a gente vê um quadro de gripe, o que a gente espera? Rinorreia, secreção pelo nariz. A minoria esmagadora teve rinorreia nesse levantamento. E isso bateu com 2 outras estatísticas publicadas em publicações específicas de doenças infecciosas em populações ocidentais, mostrando que a casuística é exatamente a mesma. Então, geralmente, os estudos eles são população oriental, população ocidental. População oriental, a gente já sabe, foi essa publicação da New England, mostrando que metade tem febre e metade não tem febre. Então, você vê que os pacientes podem ser assintomáticos. Por isso que esses pacientes têm que ter o contato, a prevenção de contato, principalmente com os mais velhos e principalmente se for criança abaixo de 14 anos. Assim, um dado geral, né? Adoece. Exato, perfeito. Um dado do CDC, ele mostra que 82% dos pacientes eles não têm absolutamente nada, né? Exato, nada, né? São muito oligossintomáticos. Então, 15% vai ter 15% vai ter algum nível de sintoma, né? E eventualmente vai ter uma internação hospitalar, e 5% vai precisar de uma internação com suporte ventilatório no UTI. Né, Rafa, a maioria esmagadora não vai ter evolução
não vai ter uma evolução mais séria, ou é assintomático, ou quem tem os sintomas vai se curar desse problema. Então não saia de casa, porque sair de casa, a nossa recomendação aqui no serviço e as recomendações serviços americanos e as guidelines de ASCO tem sintoma, fique em casa. Só procura o serviço de saúde se estiver piorando dos sintomas. Por quê? Isso você vai contaminar o cara do Uber, você vai contaminar o cara do táxi, você vai contaminar o vigilante da porta da emergência, você vai contaminar a recepcionista do hospital que vai te receber. O mais importante, doutor Marcos, aqui é isolar os mais idosos da família. Né? Isso é fundamental. Deixar essa população isolada mesmo. Vai ser difícil isolar a vovó do netinho, né? Mas assim, é fundamental que essa população ela continue isolada pelo menos pelos próximos 15 dias. Tem algumas perguntas ali que eu vi, perguntou sobre Xeloda, né? Tem algum problema em relação à vacinação para influenza? Não, o Xeloda é uma quimioterapia citotóxica, mas de um nível muito baixo de citotoxicidade, então sim, é permitido. Então, se não tiver maiores complicações, você pode tomar sua vacina o mais rápido possível, aquele que o Dr. Marcos colocou há pouco tempo. Tem uma pergunta agora, vi algumas publicações em relação às consequências, principalmente pulmonares, né, pela infecção do Covid. Queria saber se procede ou são apenas especulações. Exemplos, manchas pulmonares. Você queria falar, Marcos? Acho que essa talvez tenha sido a publicação principal, inicial, né? A gente está vendo, então, a gente já tem dados até de populações brasileiras. Como eu falei para vocês aqui no início da live, o Brasil hoje já tem confirmados, dados do Ministério da Saúde, 862 casos. É muita gente. Então, a gente já tem a nossa própria casuística e, consequentemente, muitos desses pacientes, ou pelo menos uma boa parte deles, têm exames de imagem. Então, a gente já construiu esse banco de informações e o que se viu foi uma parte, não vou dizer todos, tá? Mas vou botar assim, a maioria esmagadora tinha um raio-x praticamente normal. Então essa informação já começa por aí. Tem um paciente com sintoma respiratório. E isso é muito comum fazer um raio-x, não tem nada, e manda embora. E a gente precisa valorizar isso e fazer uma tomografia, porque os sintomas eles podem serem mascarados. A gente faz um raio-x, não tem nada, e quando faz a tomografia tem as manchinhas. E essas manchinhas são as chamadas vidro fosco, né? Que são formações, parecem um algodão, lesões algodonosas assim, nos campos pulmonares, que podem ser bastante diversas, podem ter nos dois lados, só de um lado, em cima e embaixo, só em cima, só embaixo, em cima e embaixo dos dois lados. Então isso varia, e quanto mais manchinhas dessas, maior a gravidade, porque isso restringe troca gasosa, né? Exato. Dificulta a respiração. Quanto mais mancha, mais agressivo o curso da doença. Acho que o primeiro caso brasileiro, não sei se não acham, foi um caso muito semelhante, né? Chegou, fizeram uma radiografia de tórax, radiografia normal, né? E conseguiram só confirmar na tomografia. Absolutamente perfeito. Vale lembrar que toda a nossa equipe, todo o nosso time da radiologia, eles estão treinados e aptos a identificar esse tipo de injúria pulmonar, tá? Todos. Mas vale lembrar aqui que nós não somos um centro especialista na triagem desses pacientes. Esses pacientes têm que realmente ver a referência no site da Secretaria Estadual de Saúde. Tem mais uma pergunta aqui. Quem já fez todo o programa de químio pode tomar vacina contra a gripe? De maneira geral, a gente já falou sobre isso, sim. Tá? Óbvio que caso a caso, eventualmente, tem que ser discutido com o seu médico assistente, mas sim, você pode fazer. Adiante. Marcos, a gente colocou outros assuntos oncológicos. A gente está caminhando aqui para a reta final da live, mas acho que a gente tem digamos assim, o hobby conjunto de gostar muito de NGS, né, e de tumor board, né? Então eu vou de sequenciamento, então só falando para os ouvintes aqui, o sequenciamento, eu vou entrar dentro da seara oncológica, né, do sequenciamento genético tumoral. Então
Isso é uma nova ferramenta que a gente usa em situações, digamos assim, não regulares na nossa prática médica, óbvio que com algumas exceções, no caso câncer de pulmão, essa ferramenta permitiu que a gente trate de maneira mais personalizada esses pacientes e está havendo uma disrupção em como a gente trata de maneira personalizada esses pacientes. Como é que está sendo a sua experiência no Oswaldo Cruz em relação ao tumor board com os demais colegas médicos? Como isso mudou o trato do seu paciente e o segmento deles? Então, essa é uma ferramenta muito útil, né, Rafa, de conhecer melhor o tumor que o paciente tem. Porque a forma como a gente tratava antigamente com quimioterapia era um tratamento geral, uma receita de bolo para todo mundo, e hoje, com esse sequenciamento, a gente consegue fazer uma seleção, né, bem fina de qual que é o dínamo, qual que é o motor que está fazendo aquele tumor girar, né? Então, tem gente que tem um motor a álcool, outros têm um motor a diesel, outros têm um motor a gasolina, outros têm um motor a qualquer combustível desses. E a gente antes dava um tratamento geral, né? Um mecânico geral, digamos assim, que era a quimioterapia. Hoje a gente consegue pegar um cara, ou seja, uma medicação específica para cada tipo de motor, porque cada tumor de um paciente é diferente, muitas vezes, de outro paciente. Marcos, Muitas vezes eu com acho câncer de assim, mama. eu só vou interromper um pouco, eu acho que o tempo está dando